Deus abençoe você abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, às vezes as pessoas perguntam, né? Mas eu tenho fé e por que a minha fé não muda? Ou o que eu preciso para mudar a minha vida através da fé? Bom, existe coisas que a Bíblia nos revela para a gente alcançar os milagres que a Bíblia nos promete. E quando a Bíblia se refere de fé, está em Hebreus 11, que diz que a fé é convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Então ela começa a nos mostrar que a fé precisa que nós venhamos estar plenamente, plenamente com a nossa vida, com a nossa esperança colocada no Senhor Jesus. Convicção. Eu posso não ver, mas eu creio na palavra, eu tenho certeza que essa palavra que o Senhor Jesus me deixou é verdadeira. Então vai acontecer o milagre. Essa é a fé que a Bíblia nos mostra. E nós temos em Tiago uma posição de fé aonde que ele deixou para nós lermos e entendermos que precisamos de acrescentar nessa fé algo mais do que só dizer que acredita. Por exemplo, aqui em Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim: a fé sem obra é morta, é o título, né? Claro que em outras Bíblias pode ter um título diferente, mas aqui diz: a fé sem obra ela é morta. Aí ele começa dizendo o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele mostra que a fé tem que ter ação, tem que ter atitude, tem que ter o trabalho da pessoa, a perseverança da pessoa, a dedicação da pessoa. Porque eu sempre falo isso, as pessoas dizem assim: ah, bispo, mas eu faço isso tudo. Mas de que jeito? Porque eu posso dizer para uma pessoa que eu a amo, de palavras, mas com atitude eu não demonstro isso. Então como é que eu demonstro para uma pessoa que de fato eu a amo? Quando eu falo e pratico, tenho ação, tenho atitude sobre aquela minha fala, de cuidado, de perseverança, de respeito. É ou não é verdade? Sim ou não? Então a fé, ela também é assim. Não é só por palavra. As pessoas dizem: ah, mas eu tenho fé, minha fé é muito grande em Deus. Ainda fala desse jeito: minha fé é muito grande em Deus, eu acredito em Deus. Mas as atitudes, as práticas, não condiz com o que ela diz. A pessoa diz que ama Deus, que crê muito em Deus, mas pratica tudo errado. São pessoas que, poxa, às vezes mentem, não são perseverantes na caminhada da fé, não obedece de fato a palavra, não cumpre com aquilo que Deus está mandando. Então essa fé é como o amor só falado. Um amor só falado e não praticado, ele não diz nada. Agora, eu digo que amo e mostro porque amo, cuidando, respeitando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer para demonstrar esse amor. E isso sim, eu vou mostrar o quanto eu amo. E a fé é a mesma coisa. Você vai mostrar o quanto você tem fé, não através da sua palavra, mas sim das suas atitudes, fugindo da aparência do mal, fazendo o que é correto, buscando obedecer a palavra de Deus, procurando ser fiel à obra do Senhor, que é uma das coisas que hoje em dia muitas pessoas já não são mais, né? Já estão fazendo a obra do Senhor do jeito que elas querem, não do jeito que a Bíblia diz, não do jeito que o Senhor Jesus pediu. Então, essa fé, ela é morta, ela não vai ter resultado. A pessoa vai passar o
tempo lutando para resolver os seus problemas e não vão conseguir, eles só vão aumentando. Porque a fé dela não tem atitude. Um grande exemplo de fé de atitude foi Abraão. Abraão mostrou para Deus o quanto ele cria nele, o quanto ele acreditava nele através do sacrifício de Isaac no altar. Então Abraão chegou para Deus e falou: olha, eu tenho sim fé no Senhor e vou mostrar isso. Quando Deus faz a prova a Abraão, imediatamente Abraão confirmou através da atitude do que ele coloca no altar, o quanto ele acreditava em Deus, o quanto a fé dele era concreta, real. Aí está a diferença. Por isso que em Tiago diz que sem fé a obra ela é morta. Quer dizer, o que é uma coisa morta? É uma coisa que não dá fruto, é uma coisa que não tem expressão, não tem nada, está morta. Então ele diz que a fé é assim quando a pessoa não põe em prática no altar do Senhor. A gente também tem Raabe, né, a meretriz, quando escondeu os 12 espias, também ela mostrou ali o quanto ela acreditava naquela palavra que foi dita a ela. Ela botou em prática. Então, meu amigo, minha amiga, a fé, ela tem que ter a ação da pessoa. Tem que ter a ação da pessoa. Se não tiver, não adianta. Não adianta. Em Tiago, ele nos refere sobre a fé, sobre a atitude, para que nós viéssemos entender. Tem aqui também no capítulo 1 de Tiago, que ele também fala sobre, né, a conquista da fé, o que nós devemos fazer. Ele diz assim, olha, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeito, íntegros e em nada deficientes. Quer dizer, se não tiver uma ação, não tiver uma atitude, se não tiver uma perseverança, se não tiver um compromisso da pessoa na palavra de Deus, essa fé que ela fala que tem, não produz nenhum fruto. Não produz fruto. A fé que a pessoa tem sem a obra, sem se lançar na palavra de Deus, sem obedecer, é a fé do mundo. É aquela fé terrena. E a fé terrena não produz para ela nada, a não ser engano. Como diz, não é o mundo, né? A pessoa está passando por luta no seu relacionamento, diz, mas é assim mesmo, o casal sempre briga. Não, mas é assim mesmo, os filhos são assim, ele tem uma idade, são aborrecentes, começam até a se amaldiçoar. É assim mesmo, nem todo mundo vai comer bem, nem todo mundo vai ter dinheiro, nem todo mundo vai ter uma vida abençoada, é assim mesmo. Então a fé do mundo leva a pessoa a ser uma pessoa, às vezes, fracassada, derrotada. Ou o termo também que muito usam nessa fé terrena é aquela assim, Deus sabe, Deus está no controle. Tá, mas se a pessoa não tomar uma atitude, esse controle só está na palavra, mas não na ação. Então, para que Deus esteja no controle da vida de uma pessoa, existe uma ação da pessoa. Uma delas é: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é botar a vida no altar. É dizer para Deus: a partir de hoje eu entrego a minha vida e obedeço os seus mandamentos. Eu obedeço. E aí sim as outras coisas vão ser feitas. Então, meu amigo, minha amiga, não se iluda com essa questão de Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas, no momento de Deus, no tempo de Deus. Não se iluda com isso se você não está agindo a sua fé no altar, fugindo da aparência do mal, fazendo, né, a obra do Senhor, cumprindo com as suas obrigações como cristão, como uma pessoa de Deus, fazendo com que a palavra venha a ser cumprida na sua vida. Se você não está fazendo isso, não vai acontecer nada. Essa é a grande verdade, tá certo? Essa é a grande verdade. Deus não engana ninguém.
Deus não engana e nem deixa as pessoas ser enganadas. Então, o que você tem que fazer, ou melhor, né, o que devemos fazer é botar a fé em ação, praticar na obra do nosso Deus. Então a Bíblia ele deixa bem claro que a ação da fé requer perseverança, atitude, fugir da aparência do mal, procurar fazer o que é correto. Eu tive um exemplo essa semana de uma pessoa que eu estava atendendo e eu estava contando para ela que eu tinha pregado na igreja e falei que Deus é perfeito, né? Falei para ela, olha, eu falei que Deus é perfeito. Deus, ele é perfeito. Ele nos promete, ele cumpre. Né? Deus, ele faz com que a vida de uma pessoa venha a ser transformada. E ela só estava me escutando. E aí eu disse para ela que eu preguei o seguinte, eu disse que existem 4 coisas no mundo que já existem desde quando o homem pecou, né? Que é o problema financeiro, o problema familiar, o problema de saúde e o problema espiritual, que é uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, que é a vida espiritual. Eu falei que depois que o homem pecou, essas coisas acontecem. Né? Problema no relacionamento, problema na vida financeira, problema na saúde, né? Problemas espirituais, mas que essas coisas podem ser resolvidas porque o Senhor Jesus disse que veio e levou sobre ele todas as nossas dores. E falei para essa pessoa que o maior problema das pessoas são que elas querem ser abençoadas, mas não querem fazer a parte delas. E aí ela me perguntou qual seria as partes, ou a parte, né, que nós deveríamos fazer. Eu falei, olha, fugir da aparência do mal. A Bíblia diz, se você sabe o bem que você deve fazer e você não faz, você peca. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Aí ela me perguntou qual seria esses pecados. Eu falei, bom, os pecados que a gente mais vê na Bíblia adultério, mentira, né, roubo, cobiçar a mulher do próximo, as coisas das pessoas. Aí fui falando, ela diz assim, mas quem não pratica isso e está passando por luta? Eu falei, bom, Deus é perfeito e Deus não mente. Concorda com isso? Ela disse, concorda. Eu falei, muito bem. A senhora está passando por um problema. Pelo que a senhora está me perguntando, a senhora está mostrando que a senhora tem algum problema. E, aparentemente, parece ser no seu relacionamento. Aí ela, então, começou a falar sobre o problema. Ela disse que ela conheceu um rapaz, né, há 3 anos atrás, e aí se juntou com ele, né, foi morar junto, e teve uma filha, começaram a trabalhar e tal. E depois desses 3 anos, ela percebeu que ele já não trocava, né, os carinhos com ela, já não ficava muito perto, já brigava muito. E ela chegou a um ponto que ela já não aguentava mais, porque já tinha agressão de palavras e essas coisas todas. E ela então sentou com ele, foi conversar e aí eles viram que não se entendia, então separou. E aí eu disse para ela, a senhora está sofrendo, porque agora a senhora está com uma filha, né, aí tem que trabalhar, certo? Tem que sustentar sua filha, porque a pessoa já foi embora, já está até com outra. Aí ela começou, então, a falar, né, que isso tudo era verdade. Aí eu fiz uma pergunta a ela. Quando a senhora começou esse relacionamento, a senhora não percebeu que esse relacionamento não iria dar certo? A senhora já não tinha percebido nesse relacionamento, quando a senhora começou a namorar, a senhora já não viu algumas atitudes dessa pessoa? Porque a gente percebe. Ela disse, vi. Eu disse, muito bem. E quantas vezes a senhora foi orientada sobre esse casamento? Ela ficou meio assim. Eu falei, a senhora não está conversando comigo? Então fala a verdade que eu vou lhe ajudar. Ela, olha, poxa, muitas vezes amigas, até mesmo meu pai, minha mãe, meus irmãos, falaram, olha, ele não é boa pessoa, ele não é uma pessoa que você vai poder confiar, é uma pessoa que anda aí, né, fazendo um monte de coisa errada, né, mas tem uma aparência de pessoa boa e não é. Mas a senhora deu ouvido? Ela disse, não, senhor. Eu falei, então a senhora cometeu um erro. Porque o pecado, ele tem algumas outras maneiras de entrar na vida de uma pessoa. E uma delas
a pessoa saber que não pode fazer aquilo e ela faz. E foi o caso da senhora. Aí nisso ela começou já a chorar, né? E abriu o coração dela e reconheceu que, poxa, ela realmente não deveria ter feito aquilo. Amém? Então, vamos lá. Ela, no início, disse, mas eu não pratico, eu não prostituo, eu não minto, eu não roubo, né? Eu não bebo, eu não faço um monte de coisa errada. Mas ela cometeu um erro. E que esse erro é notório também. Que foi dito para ela e ela entendeu isso. E aí, hoje, né, ela está pagando um preço muito alto por causa disso. Mas graças a Deus ela abriu o coração e eu preguei para ela, né, e ali foi ensinado a ela o que ela deveria fazer, né, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, para que ela vencesse isso, né, que era caminhar, que era voltar para a igreja, fazer a vontade de Deus. E com certeza isso iria mudar aquela situação. E ela naquele momento disse, poxa, graças a Deus, eu encontrei o Senhor para conversar, porque eu não sabia mais o que fazer. Então Deus não deixa ninguém ser enganado. Se uma pessoa está sendo enganada por ela mesma. Foi o que eu falei também para ela. Eu falei, quem se enganou foi a senhora própria, porque sabia que aquilo não era bom. E assim tem milhares e milhares de pessoas que se deixam levar pelo relacionamento ou por qualquer outra coisa que seja, sabendo que aquilo não é bom. Emprego que ela sabe que não é bom, mas ela, por estar faltando, né, e por necessidade, acaba entrando e depois fica numa situação delicada. A Bíblia diz, olha, confia no Senhor e o mais Ele fará. Então, a ansiedade é algo que não é bom para ninguém. A ansiedade é uma pedra, né, de tropeço que é colocada bem nos pés. Quando a pessoa vai dar o passo, ela cai. Ansiedade é uma praga. Mas quando a pessoa ela tem a vida dela no altar e confia no Senhor, né, e pratica de fato aquela palavra, ela permanece. Não falta para ela. Deus não deixa faltar. Tem pessoas que é ansiosa, e ela é daquelas pessoas que acaba perturbando outras pessoas. Ela fica todo dia, puxa, não é isso? Olha, mas tem que fazer aquilo. Olha, não é? Olha, mas olha, tem que ver. Olha isso. Não, mas não é bem assim. E não sei. Olha, ela perturba. Não é verdade? Sim ou não? Tem pessoas que ela fica ali e acaba a coisa não andando. Existe o tempo do Senhor. O tempo de Deus. Então ele diz aqui, a perseverança deve ter ação completa. O que é perseverança? É a pessoa esperar o tempo de Deus. Ela tomou atitude, mas ela está ali. Não, eu sei que vai acontecer. Mas tem pessoa que fica ansiosa e fala com um, e fala com outro, e vai ali, e vai lá. Ela não para, parece que tem um bichinho que fica ali, né, perturbando ela não para, ela fica... E aí acaba, né, aquilo que ela fez, acaba dando errado. Tudo na vida tem um tempo de Deus. Eu agi a minha fé, eu estou na fé, aí estou ali todo dia, meu Deus, estou aqui, olha, estou na perseverança, poxa, o Senhor é o meu Deus, eu preciso de resolver esse problema, só o Senhor pode. E aí ela levanta daquela oração e fica tranquila. Não, eu tenho certeza, Deus é comigo, vai acontecer o milagre. Agora tem aquela que vai no pastor, vai no obreiro, vai no irmão, vai na irmã, vai no amigo, vai em todo mundo. Tem pessoa que tem síndrome de doença, todo dia tem que estar no médico, todo dia tem que estar ligando para o médico. Tem pessoa que tem problema, todo dia tem que falar com o psicólogo. Tem pessoa que tem problema de ansiedade, ela fica aquela coisa, sabe? Aí acaba sendo, provocando nela uma doença. E aí, em vez de Deus agir, quem age é o diabo. Que ele aproveita essa ansiedade e faz a pessoa tropeçar. É aquela pessoa que quer casar, que quer ter um relacionamento, que quer isso, que quer aquilo, fica. Acaba, né, sendo enganada pelas suas próprias ações. É o caso dessa senhora que eu atendi. Por ela querer tanto um relacionamento, ela acabou, né, se excedendo, escolheu mal e pagou um preço muito alto. Mas graças a Deus, como eu disse, depois dessa palavra, ela abriu o coração
e saiu né, daquele atendimento feliz da vida, né, alegre. Ela primeiro chorou muito, depois ela disse, olha, eu senti paz agora, eu sei que essa coisa vai mudar. Eu falei, pode ter certeza disso. Amém? Então, meu amigo, minha amiga, está aqui. Ó. A fé sem obra ela é morta. Tem que ter ação. A fé ela tem que ter a ação para que haja, de fato, né, a, a certeza daquela fé. Como foi, como eu disse, o caso de Abraão, o caso de Raabe e o caso de muitos outros na Bíblia, né? O próprio Senhor Jesus mostrou quanto ele cria na palavra de Deus, dando a sua própria vida por nós. Amém? Diga graças a Deus, né? E hoje nós podemos aí, né, adquirir a salvação através da fé. Amém? E ele ainda diz aqui no versículo 18, diz assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Olha só, mostra a tua fé sem obra e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura ao qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga graças a Deus. Olha, que Deus abençoe, tá certo? Na Igreja Nação de Deus, nós temos o cuidado, né, de estar pregando a palavra, o que diz a Bíblia, para que as pessoas venham alcançar o milagre de Deus. A gente tem todos os domingos, 9h30 da manhã, uma reunião abençoada com a palavra de Deus, né, para que as pessoas venham alcançar o milagre através da fé. Nós temos reuniões também, né, às 19 horas, né, às 7h30 da noite, para abençoar a sua vida, todos os domingos, tá certo? Eu, o Bispo Renato, e minha esposa, a pastora Annalise, estaremos lá para atender e ajudar você a alcançar o milagre da sua vida, tá certo? Então, fique na paz e que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.